Imagine um faraó. Um faraó tão perigoso, tão odiado, que depois da sua morte, decidiram simplesmente apagá-lo da existência. É uma coisa difícil de imaginar a escala disso. Totalmente. Por mais de 3.000 anos, o nome dele foi arrancado de monumentos, estátuas esmagadas, e a capital dele, uma cidade inteira construída do zero, foi deixada para as areias do deserto, como se nunca tivesse existido. Um esforço monumental para esquecer alguém. Exato. E a pergunta é: quem era esse rei e que ideia ele defendia que foi considerada assim tão tóxica a ponto de justificar isso tudo? Uma ideia que abalou o Egito até as suas fundações. Esse é o nosso mistério de hoje. A gente vai mergulhar na história do faraó Akhenaton e na revolução religiosa que ele tentou impor ao Egito Antigo. E o material que a gente tem é espetacular. Sim, as fontes são muito ricas. Temos um trabalho acadêmico super denso sobre o período de Amarna, análise sobre a complexidade do politeísmo egípcio e o mais fascinante de tudo, as palavras do próprio faraó, num poema conhecido como O Grande Hino a Atum. Exatamente. E a nossa missão aqui, eu acho, vai além de só contar a história dele. A gente quer entender o que tornou as ações de Akhenaton tão cataclísmicas. O contexto, né? O contexto. Para isso, a gente precisa primeiro entender o mundo que ele tentou destruir. Como os egípcios viam os seus deuses antes dele. Depois, a gente analisa o que a nova fé dele realmente propunha. E por fim, investiga o que sobrou, sabe? O legado fantasma dessa revolução. Perfeito. Então vamos começar por aí, pelo status quo. Antes dessa rebelião toda, a religião egípcia não era só aquela lista de deuses com cabeça de animal que a gente vê no museu? Não mesmo. Havia uma filosofia, uma lógica interna que era, olha, surpreendentemente flexível. E como funcionava essa flexibilidade? O que é fascinante é justamente isso. O politeísmo deles era muito estruturado, mas não era dogmático. Rígido. Para a gente entender isso, dois conceitos são chave. O primeiro é o sincretismo. A fusão de deuses. Isso. É por isso que a gente encontra nomes como Amon-Ra, que é o deus de Tebas fundido com o deus Sol, ou Ptah-Sokar-Osíris, que junta 3 deuses ligados à criação e ao pós-vida. Então as identidades dos deuses não eram fixas, podiam se sobrepor. Exatamente. E isso fica ainda mais profundo com uma ideia que alguns egiptólogos chamam de habitação. Acreditava-se que um deus universal, tipo Ra, podia habitar temporariamente um deus local. Habitar? Como assim? Ou até mesmo a estátua desse deus num templo. O deus maior, digamos, emprestava seu poder ao deus local. E o deus local dava uma forma concreta, acessível para o deus maior. E nenhum dos dois perdia a identidade original. Era uma colaboração. Nossa, uma colaboração divina. Isso quer dizer que, para o egípcio comum, a identidade dos deuses era bem fluida, né? Ele não via problema em juntar 2 deuses que hoje parecem totalmente diferentes pra gente. Nenhum problema. Isso nos leva ao segundo conceito, que é a chave de tudo. A lógica multivalorada. É um jeito de pensar muito diferente do nosso. Lógica multivalorada. Explica isso. A melhor analogia, que vem de um dos estudiosos que a gente leu, é a de uma rocha. Imagine várias pessoas olhando para a mesma formação rochosa de ângulos diferentes. Uma vê o perfil de um rosto, outra vê um animal. E outra só vê uma pilha de pedras. Isso. Quem está certo? Todas. Cada uma da sua perspectiva. Precisamente. No Egito, isso se aplicava aos deuses. Na cidade de Mênfis, o deus criador supremo era Ptah. Em Tebas, era Amon. Em Heliópolis, Atum-Ra. E não havia conflito. A supremacia de um não invalidava do outro. Eram verdades locais, contextuais. Exato. E elas coexistiam pacificamente. É por isso que em 3.000 anos de história, a gente praticamente não vê guerras santas entre os cultos dos deuses. Havia espaço para múltiplas verdades. Ok, isso muda tudo. Não era um panteão caótico, mas um sistema onde várias verdades eram válidas ao mesmo tempo. E é nesse cenário que surge o nosso faraó rebelde. Exato. Estamos no Império Novo, por volta de 1353 a.C. O Egito é uma superpotência.
Mas o faraó Amenhotep IV sobe ao trono e parece mais interessado em reformas internas. E é aí que o contexto político entra com tudo, né? Com tudo. Porque, por gerações, os sacerdotes de Amon-Ra, no templo de Karnak, vinham acumulando um poder e uma riqueza absurdos. O quão poderosos eles eram. Pense num estado dentro do estado. As fontes dizem que eles controlavam terras, frotas de navios, minas de ouro, exércitos de trabalhadores. O sumo sacerdote de Amon era uma figura que às vezes rivalizava com o próprio faraó. Entendi. Então a reforma dele não foi só religiosa. De jeito nenhum. Foi um ataque frontal ao maior poder econômico e político do Egito. Tinha uma motivação espiritual, claro, mas também era uma jogada política para centralizar o poder. Faz todo sentido. E como ele começa essa revolução? Ele age de forma metódica e decisiva. No 5º ano do reinado, ele dá o primeiro passo, que é um ato de uma audácia tremenda. Ele muda o próprio nome. De Amenhotep, Que significa Amon está satisfeito, ele se renomeia para Akhenaton, aquele que é eficaz para Aton. Uau! Isso não é só mudar de nome, é uma declaração de guerra simbólica. Ele basicamente apaga o nome do deus mais poderoso do Egito da identidade real dele. Foi um choque. E foi só o começo. O segundo passo foi geográfico. Ele abandona Tebas, a capital, o coração do culto a Amon, E vai pra onde? para o meio do nada. Ele leva a corte para um lugar virgem, no deserto, e constrói uma capital do zero. Uma cidade inteira que ele chamou de Akhetaton, o horizonte de Aton. Meu Deus! E o terceiro passo? O mais radical, a revolução teológica. Ele declara que Aton, o disco solar físico, a luz que se pode ver e sentir, é o único Deus verdadeiro, o criador de tudo. Todos os outros deuses do Egito, Amon, Osíris, Ísis, todos eles eram falsos. Ídolos. Ídolos, uma mentira de milênios. A gente precisa parar para pensar no impacto disso. Não foi uma reforma, foi uma anulação completa da vida espiritual de um povo. Os amuletos, as preces em casa para os deuses do lar que protegiam as famílias, de um dia para o outro, tudo isso é declarado falso por decreto. O trauma deve ter sido imenso. Imenso. E é aqui que as palavras do próprio Akhenaton se tornam a nossa janela para essa nova visão de mundo. O grande hino a Atum, encontrado numa tumba na cidade abandonada dele, é uma das peças mais incríveis da literatura do Egito Antigo. E o que esse hino diz? Qual era a natureza desse Deus único? A teologia do hino é de tirar o fôlego para a época. É universalista de um jeito que o mundo antigo raramente viu. Ele diz, por exemplo, tu criaste a terra conforme o teu desejo, tu sozinho. Uma ênfase radical no Criador único. Certo, um Criador único. Isso já é radical. Mas você falou universalista. Sim, e essa é a parte mais chocante. O hino descreve o cuidado de Atum por todos os povos, não só pelos egípcios. Eu vou citar o trecho que é inacreditável para a mentalidade da Idade do Bronze. Manda. Os países da Síria e da Núbia, a terra do Egito, tu colocas cada homem em seu lugar. Suas línguas são múltiplas em seu falar. A cor de sua pele é distinta, pois tu distinguiste os povos. Peraí, isso é... Ele está dizendo que o Deus do Egito é também o Deus dos núbios e dos sírios, que eram inimigos frequentes. E que esse Deus celebra a diversidade deles, a cor da pele, as línguas. Exatamente. Isso vai contra tudo que se pensava sobre deuses nacionais ou tribais. Completamente. A ideia de que o seu Deus também cuida do seu inimigo é revolucionária. E tem um detalhe maravilhoso. O hino diz que, como o Egito tem o Nilo, Atum criou um Nilo no céu para os povos estrangeiros. A chuva. A chuva é uma imagem poética para dizer que a providência divina se estende a toda a humanidade. Atum não é o Deus do Egito, ele é o Deus do cosmos. Essa visão de um Deus universal, benevolente, muitos traçam paralelos com a Bíblia, né? Com o Salmo 104. Sim, as semelhanças são notáveis. Parece uma teologia quase moderna, uma mensagem de amor universal. Mas isso me leva a uma pergunta.
Se a mensagem era tão universal, a religião na prática era acessível para todo mundo? E aí a gente bate na contradição central, no paradoxo que define o reinado de Akhenaton. A teologia era universal, mas a prática era o oposto. Era exclusivista, elitista e absolutamente autoritária. Como assim? O próprio hino nos dá a resposta, numa frase curta e devastadora. Se dirigindo a Aton, o faraó disse: "Não há outro que te conheça, exceto teu filho Akhenaton." Ah, entendi. É como descobrir a fórmula da felicidade universal, mas anunciar que só você tem a patente. A porta para o Deus universal tinha um único porteiro. Exatamente. O faraó e a família dele eram os únicos intermediários. O povo comum não podia mais rezar diretamente para os deuses. Para adorar o Deus universal, eles precisavam, na prática, adorar a família real. Nossa, aquela lógica multivalorada, a relação pessoal que as pessoas tinham com seus deuses foi aniquilada. Aniquilada e substituída por uma hierarquia rígida, com o faraó no topo como o único profeta e filho de Deus. Ok, essa contradição é gigantesca. Uma mensagem para todos, com um acesso exclusivo. Como é que isso foi recebido? O povo comprou a ideia? As evidências que a gente tem sugerem que não. A reação parece ter sido de confusão, resistência e trauma. As fontes falam em violência simbólica e provavelmente física também. Violência. Templos por todo o Egito foram fechados. Equipes de trabalhadores foram enviadas para raspar o nome de Amon e até a palavra deuses no plural, de milhares de monumentos. A escala desse trabalho é difícil até de imaginar. Raspar nomes de obeliscos, de paredes de templos. Foi um esforço colossal. E depois da morte de Akhenaton, após um reinado de só 17 anos, a reação foi igualmente colossal e imediata. É aí que entra Tutankhamon. Exatamente. O filho dele, nascido Tutankhaton, sobe ao trono, abandona a cidade do pai, reabre os templos e restaura o culto a Amon. A capital Akhetaton foi esvaziada. Os monumentos dele foram demolidos e o nome dele foi amaldiçoado e removido das listas de reis. Ele virou o rei herético. A ordem era esquecê-lo para sempre. Um esforço para apagar não só um rei, mas uma ideia inteira. A questão que fica é: funcionou? Essa revolução sumiu sem deixar nenhum vestígio? Mas o egiptólogo Jan Assmann propõe uma teoria muito mais interessante. Qual? Ele argumenta que a experiência, mesmo rejeitada, não passou em branco. O confronto com seu oposto absoluto, o monoteísmo radical, forçou a religião tradicional a se tornar mais autoconsciente. O que seria uma religião autoconsciente? Como uma tradição se torna consciente de si mesma? Significa que ela foi forçada a articular seus próprios princípios, de um jeito que nunca precisou antes. Quando você não é desafiado, você não precisa se definir. Depois do choque de Akhenaton, a religião egípcia teve que olhar para si mesma. E reafirmar seus valores. Exato. Assmann aponta, por exemplo, que no período pós-Amarna, a gente viu uma nova ênfase teológica na relação entre o deus Sol, Ra, e o deus do submundo, Osíris. A teologia passou a explorar a interdependência entre luz e escuridão, dia e noite, como duas forças complementares e essenciais. Fascinante. Então é como se depois da tentativa de impor uma luz única, ofuscante, a religião egípcia redescobrisse a importância vital das sombras, da complexidade. Perfeito. A heresia de Akhenaton, ao negar a pluralidade, acabou forçando a tradição a celebrar e a entender melhor a sua própria pluralidade. Não foi um legado direto, mas uma reação. Uma cicatriz que mudou o corpo religioso. Que jornada! Começamos num mundo religioso flexível, multifacetado, passamos pela visão absolutista de Akhenaton e terminamos com a restauração da ordem antiga que, paradoxalmente, saiu transformada. Não é à toa que Akhenaton virou essa figura tão polarizadora. Sim, para alguns, um tirano louco. Para outros, o primeiro indivíduo da história, um visionário. E esse é o dilema que as fontes nos deixam, né? Foi uma revelação espiritual genuína de um místico ou um movimento político friamente calculado para destruir o poder dos sacerdotes? A verdade provavelmente está na complexidade dele. Uma das nossas fontes o descreve como uma mistura de palavras idealistas e atos tirânicos. Ele pregou sobre um Deus de amor universal,
mas parece tê-lo imposto pela força. O que nos traz de volta ao começo. Falamos da lógica multivalorada do Egito, aquele sistema que permitia que diferentes verdades coexistissem. Akhenaton rejeitou isso. Ele trocou essa complexidade pela busca de uma única verdade absoluta, a verdade dele. Isso talvez nos deixe com uma reflexão final que ecoa muito além do Egito. A tentativa de impor uma visão de mundo única, por mais bela ou correta que pareça, é inerente um ato de violência contra a natureza complexa da crença humana. A busca por a verdade sempre acaba destruindo as pequenas verdades que dão sentido à vida das pessoas. É algo para se pensar. Através da sua contribuição é que nós mantemos o canal. Participe curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal e acesse o nosso site de camisetas.